Jefferson, você está me ouvindo? Sim, Olá, tudo bem? Boa noite. boa Me noite. me escuta, Jefferson? Sim, Que bacana. Boa noite a todos, obrigado a todos pela presença. Estamos aqui mais uma vez realizando o webinar pela ITSS Tecnologia. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje, falando um pouquinho de manutenção, falando um pouquinho de PCM, de indústria e o que está acontecendo no mercado, né? Antes de apresentar o Jefferson, gostaria de passar um vídeo, né? Enquanto o pessoal vai conectando. Tá bom, Jefferson? E aí a gente legal. já retorna aqui. Deixa eu... Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros virão aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Bacana esse vídeo, né? Legal. Legal, um vídeo muito top, muito bacana. Bom, quero te agradecer então a Jefferson Fujarra, é assim que pronuncia, Jefferson? Jefferson Isso. Fujarra. Bacana estar conosco aqui na noite de hoje. Antes de apresentar o Jefferson, eu queria falar do último webinar que teve com o Mauro Júnior, né? O Mauro, ele está nos acompanhando, tenho certeza disso. Foi um webinar muito bom, gerou bastante conteúdo, né? E está repercutindo até hoje ainda nas redes sociais do LinkedIn, né? E assim como eu conheci o Mauro através do LinkedIn, né? Conheci o Jefferson também, né? Conheci o Jefferson também. E aí as pessoas podem falar, pô, Alexandre, mas que história é essa? Você só convida esses caras de LinkedIn? Não, não é. É porque as pessoas com qual eu convido, elas têm conteúdo, né? Um conteúdo para agregar, um conteúdo para ensinar. E o intuito desse webinar é isso, é trazer conteúdo, trazer de todo o conteúdo da área de manutenção, da indústria, né, da indústria 4.0, do que está acontecendo. Então, Jeff, seja bem-vindo mais uma vez. Quero te agradecer em nome da ITSS Tecnologia, essa disponibilidade sua aqui, está compartilhando um pouquinho do teu conhecimento conosco, né? Fique à vontade, se apresente. Legal. É um prazer também grande estar com vocês aí, de ter essa oportunidade de estar me apresentando, o meu trabalho e a minha pessoa aí, a todo o seu pessoal, o pessoal da tua rede. O meu nome é Jefferson Fujarra, eu trabalho na área de manutenção aí há mais de 20 anos. Tem um canal no YouTube também que eu compartilho alguns vídeos de SAP, de manutenção, preditiva, corretiva em geral. Este canal ele está hoje com mais de 3 milhões de views e com em torno de 20 mil seguidores. Ao longo da apresentação, eu vou estar mostrando ali o nome dessa empresa na qual eu vendo alguns serviços, alguns treinamentos. Uhum. Atualmente, hoje eu sou analista de manutenção na Johnson & Johnson em São José dos Campos. Passei pela área de utilidades, onde a gente trabalha muito no campo. Passei por todas as fábricas de manufatura, líquidos, sólidos. Então, assim, conheço vários tipos de processos de manutenção no geral. E então, compartilhar hoje um pouco desse conhecimento vai ser muito bom para as pessoas e também para mim aí, nessa jornada aí. É um prazer grande estar com vocês da ITSS e também com todos aqueles que estão hoje nos acompanhando. Bacana, Gerson, que bom, prazer estar aqui contigo. Alguns não me conhecem, mas eu me chamo Letieri, né? Sou engenheiro aí de contas da ITSS Tecnologia, tá? Então, o tema proposto, quando eu procurei o Jefferson para conversar e trazer um conteúdo, nós pensamos, o Jefferson já trabalha no PCM,
um profissional que já tem um canal aí bem, né? Quantos inscritos, Jefferson? Em torno de 25 mil inscritos. Tenho vídeos lá com já mais de 500 mil visualizações em um vídeo do SAP e de outros lá também. Entendi. Olha que bacana. Então, 25 mil é muita gente, né? E como é que chama, Jefferson? Agora, e esse tema, desculpa, do qual a gente estava conversando, vamos falar de PCM, né? Vamos falar um pouquinho de PCM e o que está mudando dentro do PCM, né? Quais são os rumos do PCM e da manutenção na era digital, né? Após pandemia e nessa era digital, né? Hoje eu estava conversando aí com o Fernando Gressler, um parceiro nosso, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Sadia, em Chapecó, e ele falou uma coisa bem interessante. O formato do PCM, de ficar dentro de uma sala, atrás de um computador, sentado numa mesa, está mudando, né? Com essa era digital está mudando, né? Enfim, então, pessoal, fique à vontade, é bem interativo também, fique à vontade de participar e perguntar, e aí nós vamos falando com o Jefferson no decorrer do webinar, tá bom? Jefferson, a bola é sua vez agora, fique à vontade, tá? Legal. Então, o tema bastante propício aí ao tempo que nós estamos vivendo aí nessa pandemia. Assim, ao longo desses dias que estamos vivendo aí, a maioria das empresas, elas estão com o seu pessoal reduzido. Tive a oportunidade de estar na Huntsman, ali em Taboão da Serra, e percebi também na Corteva, em Franco da Rocha, com o pessoal, e eles estão também, todas as empresas, com o pessoal bastante reduzido. A média é em torno de 25% a 30% da mão de obra hoje estão em grupo de risco, então estão em casa. Alguns conseguiram alguns computadores, estão podendo ajudar em casa, outros não, outros realmente estão em casa devido ao grupo de risco, né, diabetes, obesidade, pessoas que já são aposentadas e continuavam trabalhando. Então, essas pessoas todas estão em casa por fazer parte do grupo de risco. Então, o que acontece? A manutenção teve que se virar nos 30, teve que fazer umas otimização para poder dar conta da demanda, porque a maioria das empresas continuou produzindo, principalmente o que era de utilidades, né, o que era de consumo, então as empresas não pararam. Então, mas com a redução da mão de obra, tiveram que reaprender a trabalhar com esse número reduzido de pessoas. Então, é a velha frase, né, fazer mais com menos. Tivemos que aprender a fazer assim. Então, com base nisso, a gente trouxe aí um material para a gente poder trabalhar em cima aí das apresentações, contando um pouco das novidades e também das tendências, e na verdade o estado da arte aí do PCM, né, desde o modelão do básico, que algumas empresas só têm o SAP, até chegar aí num patamar aí de mobile e até inteligência artificial. Então, basicamente, na minha parte de introdução a essa parte daí dessa PCM pós-pandemia, o que eu vejo é isso, uma maneira nova de trabalhar, otimização, redução de custo e fazer mais com menos. Você aí, se quiser compartilhar alguma coisa também? Não, Jefferson, é isso mesmo. Tem a frase agora que está na moda, é o novo normal, né? Exatamente. É o novo normal, né? Mas o pessoal aqui de Londrina está te mandando um abraço, tá? Do Senai de Londrina aí. Isso. O pessoal eu estava em contato com um professor lá, ele adquiriu o meu curso de SAP, de PCM, RCM, toda a gestão da manutenção. Passou para o pessoal, pediu permissão, eu falei que podia passar para o pessoal. O intuito é a gente disseminar o conhecimento, né? Então, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento de uma boa gestão da manutenção, melhor é para o país, melhor é para o negócio. Então, eu agradeço aí também o pessoal aí da Universidade aí do Paraná por estar aí conosco aí também. Um abraço. Bacana, bacana. Jefferson, então vamos seguir nas suas apresentações, então? Legal.
Então, eu montei aqui a estrutura da apresentação, como disse, para a gente mostrar o estado da arte do PCM. A nossa base aqui hoje vai ser o SAP, mas algumas empresas trabalham com o Máximo e com outros softwares que também fazem uma boa gestão da manutenção. Ao longo dessa caminhada aí com algumas consultorias, eu percebi que muitas, ou a maioria das empresas hoje trabalha com SAP. Então, o SAP hoje ele é uma ferramenta fundamental dentro da estrutura organizacional, devido a ele ser modular e todos os módulos deles se interagem muito fácil. Se uma empresa ela tem o ERP SAP no financeiro, em toda a organização, e ele tem um outro software de manutenção, ele é meio assim, difícil de fazer a interface, não que não dê, mas é mais difícil. Então a empresa normalmente ela opta por colocar o módulo PM também, junto com os outros módulos que compõem o ERP do SAP. Então a base hoje do trabalho é o SAP, mas não impede da empresa ter outro software, porque a base sempre vai ser quase que a mesma. Então, o que eu vou trazer hoje aí é os novos rumos da manutenção na era digital. Vou começar falando um pouco da estrutura do PCM e o SAP PM. A estrutura básica do PCM com o Excel, porque para você fazer uma programação dentro do SAP direto, fazendo a distribuição dentro do centro de trabalho, precisa de um trabalho de ABAP, de uma programação dentro do SAP, porque o módulo dele básico, ele não vem com essa otimização de programação dentro do próprio SAP. Aí depois a gente fala um pouco de PCM com script, porque o script ele é uma interface com o Excel através do VBA, é a lógica do Visual Basic, né, o Visual Basic Application, que é o VBA, e aí dá para fazer alguns script que facilita o dia a dia na manutenção com o módulo SAP e o Excel. Aí a gente parte aí para o mobile, que é uma grande ferramenta aí para a otimização do que a gente vem do novo rumo da era digital. Quanto menos deslocamento, mais você pode atribuir carga para a pessoa e, consequentemente, fazer uma redução aí, deslocando a pessoa para uma outra atividade mais nobre. E então, sem dúvida, é uma grande ferramenta hoje também. E aí a gente finaliza aí com um modelo que tem de inteligência artificial, mas que muitas empresas estão longe disso, porque as tecnologias elas são caras e as empresas hoje elas não têm essa tecnologia para poder estar num patamar com a inteligência artificial. Então, basicamente, hoje a gente vai falar desses tópicos e vamos em frente. Vamos partir então para alguma dúvida aí? Você quer comentar alguma coisa, Litia? Não, podemos prosseguir. Eu só vou pedir o seguinte para o pessoal colocar aqui as perguntas. Legal. E a gente vai fazendo os questionamentos no decorrer da apresentação. Legal, eu vou procurar ser bastante claro, bem nos detalhes, porque acredito que devam ter pessoas que estão iniciando no processo de manutenção, pode ser que no nosso grupo aí tem alguém que já trabalhe na área, tem um conhecimento bom, então, como a gente tem um grupo bastante aí eclético para avançado e básico, então eu vou no detalhe para ficar bem claro, para ser uma apresentação muito legal. Beleza? Vamos em frente então. Bom, aqui nesse slide eu trago a estrutura do PCM, né, com o SAP ou com o Máximo, vai ser sempre dessa mesma forma. A gente inicia com a criticidade, você separa a criticidade do equipamento em ABC, os críticos A são os críticos que comprometem muito a segurança, a qualidade, então ele merece uma tratativa um pouco melhor, podendo fazer um estudo de confiabilidade aí com RCM, ou alguma outra ferramenta para detalhar um pouco mais esse plano de manutenção. Aí criando esse plano de manutenção, no caso do SAP, a transação IP42, você criando os planos com uma boa lista de tarefas, nas operações bem detalhadas, você coloca esses planos no SAP. Dentro de um período, esses planos eles vão soltar OS, né? Vão soltar as ordens de serviço, de acordo com que você faz a programação dele, do plano. Depois que esses planos, algumas empresas têm em torno de, uma grande empresa tem em torno de 5.000 planos, uma empresa de médio porte em torno de 2.000 planos.
Então, 2.000 planos, 5.000 planos, gerando ordens, às vezes esses planos também têm mais de um item. Então, ele solta 2, 3 ordens de serviço. Um plano ele pode ter uma inspeção mecânica, inspeção elétrica e uma lubrificação. Então, ele solta 3 ordens de serviço. Então, assim, esses planos vão soltar ordens de serviço. Soltando essas ordens de serviço, a transação IW38, você coleta essas ordens para poder fazer a destinação ou a programação para os técnicos. Feito a programação, algumas empresas imprimem, outras não, joga direto. No caso do mobile, cai direto no centro de trabalho, né, das pessoas. Então, o técnico, ele vai para o campo para executar essa atividade programada. Ele, fazendo essa atividade programada, se ele identificar algo anormal, ele vai abrir uma subordem. Caso ele identifique que o tempo é curto, ele precisa aumentar o tempo, ou o tempo está muito longo, precisa diminuir, vice-versa, ele faz a anotação na observação interna, devolve a ordem, e aí, com a transação IP02, você pode entrar no plano e fazer uma alteração a mais, tirar uma operação, de um item que não existe mais, ou seja, fazer uma alteração em geral. Então, a função do técnico é executar, ver se está tudo ok, estando tudo ok, ele encerra a ordem. Se acha alguma anomalia, abre subordem, escreve lá os detalhes na observação interna. Então, basicamente, o fluxo do TPM, seja no SAP, no Máximo, ou em qualquer outro software, o básico sempre vai ser dessa forma. Legal? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Tyson aqui, Bagatini, não sei se é assim que pronuncia, ele te perguntou se conhece alguma empresa que utiliza o SAP na manutenção de frota. Sim, eu conheço. Eu fiz MBA ali em Jundiaí, com o pessoal que trabalha com frota, assim, da parte de cana, de açúcar lá. Depois, se ele quiser entrar em contato, eu posso passar, assim, o contato do pessoal lá. Tranquilo, beleza. Tem bastante gente nessa área aí. Ok. Legal, vou passar para o próximo, então. Então, aqui é a estrutura básica. Uhum. E aí, dentro dessa estrutura, entrando um pouco no detalhe dessa estrutura, já trabalhando um pouco com Excel, então temos o SAP, os planos preventivos aí do SAP. Depois a gente cria com esses planos no IP19 uma visão futura com um calendário anual. Por exemplo, agora no mês de setembro, outubro, já consegue-se fazer esse calendário de 2021. Os planos, eles normalmente, quando você tem, por exemplo, uma fábrica com 10 linhas, aquela linha você cria todos os planos de uma linha com a mesma data. A segunda linha, todos com a mesma data, com datas um pouco deslocadas da outra, né? Uma numa semana, outra na outra semana, ou duas numa semana, se for muitas linhas, né? Então, com o IP19, você consegue fazer uma visão futura de 2021 para que você possa estar parando, negociando com o PCP. Normalmente o PCM, ele negocia com o PCP a parada. Então, você com esse calendário, você pode coletar a assinatura do pessoal de qualidade, de HS, do PCP, para que quando houver essa parada, não ter problema, porque algumas empresas, chegam no dia da parada, a produção não quer parar. Porque, não dá para parar, o volume está alto. Então, com esse calendário, o pessoal fazendo assinatura, deixando tudo assinadinho, você consegue já ter um documento oficial para que chegando naquele dia, o ativo, a máquina possa estar parado para fazer as manutenções. Porque o que eu vejo muito nas empresas é o cara ter até os planos, tudo legalzinho, só que no dia que vai parar, a produção fala, não, mas não dá para parar, o volume está alto. Ainda mais agora com esse lance da pandemia, ficou uma loucura o pessoal da produção. Então, fazer um calendário master, um calendário anual do ano seguinte, ele é muito importante para um bom planejamento, para um bom PCM. Então, seguindo nessa linha, você tem um plano, tem um calendário, que você vai estar vendo o que vai ser feito para o futuro, para poder... Porque planejamento de manutenção, planejar é trazer o futuro para o presente. Ver os recursos, e aí sim, no dia da data, você ter todos os recursos planejado. Isso é planejamento, trazer futuro para o presente para poder chegar no dia, tá tudo certinho. Então, basicamente, é isso daí. A estrutura básica com você trabalhando com um calendário. E aí, você tendo esse calendário em mãos, você pode trabalhar com a sua programação.
A parte de cima aqui do slide é o calendário e a parte de baixo é a planilha com as ordens. Você pega no IW38, faz a coleta dessas ordens que os planos soltam, joga numa planilha e nessa planilha você consegue colocar com alguns VLOOKUPs, algumas fórmulas na parte azul da planilha ali, você coloca fórmulas e ele te dá quantos dias de tolerância você tem, a criticidade, se é ABC, se é crítico para qualidade, segurança. Então você consegue fazer uma boa programação trabalhando com Excel dessa forma. Então você tem isso no seu treinamento, Jefferson? Essa planilha? Sim, no meu treinamento de PCM, eu tenho todo esse material, disponibilizo. Esse material, inclusive, foi para o ano passado que eu fiz para essa Huntsman em Taboão da Serra. Então, eles não tinham essa planilha de programação, eles não tinham calendário, tinha muito conflito com produção. E aí, com base nisso daí, hoje eles estão trabalhando um pouco com mais clareza, com mais negociação, e as paradas estão acontecendo. Então, a planilha é bem simples, você coleta as ordens, coloca as ordens na parte amarela, e na parte azul as fórmulas trabalham para você. E aí você separa entre ordens de elétrica, vê quem são o seu time de elétrica, coloca o nome e a data que vai acontecer de acordo com o calendário, e aí você imprime as ordens ou manda por e-mail, e aí depende de cada empresa a forma que ela quer fazer. Então, basicamente, o calendário e a planilha de programação funciona mais ou menos dessa forma aí na maioria das empresas hoje. Legal? Bacana. E aí, partindo mais à frente, a gente começa a falar em script. Então, a primeira básica ali é você ter um calendário e uma planilha, e aí você já consegue trabalhar dentro do SAP com Excel, você consegue fazer uma boa programação. Aí uma evoluçãozinha dentro do processo são os scripts. O script, ele é uma lógica de programação do SAP. No slide aqui, eu mostro aqui no SAP onde fica, né? Você entra ali no monitorzinho, vai em script, vai abrir para você uma caixinha de gravação. E aí, quando você apertar ali a bolinha para gravar, tudo que você fizer dentro do SAP, ele começa a gerar um código de programação automático. Não precisa ser um programador de Visual Basic, nada para trabalhar com script. E ali tem uma observação que eu fiz no mais, que é o endereço que vai ser salvo, porque a hora que você gravar e der um parar, ele fica gravado esse código no endereço. Então é legal a pessoa destinar uma pastinha com script, e aí ali vai salvando sequencialmente seus scripts. Então funciona da seguinte forma, você grava, por exemplo, um relatório W38, eu gravo, e aí entro no IW38, puxo o relatório ou puxo um layout, e aí tudo isso vai sendo gravado. E aí o código fica guardadinho na tua pasta. Aí eu vou no Excel, abro a parte de macro e faço uma limpeza nessa parte amarela, por exemplo, com macro. Macro simples do Excel. Eu faço um macro fazendo uma limpeza num botão. Aí o script ele funciona da seguinte forma. Abaixo do botão de limpeza, você vai pegar o código do SAP, que ele gravou lá, a tua sequência no IW38, o teu relatório, ele gravou todo um código. E aí, abaixo do código do macro que você fez o limpar, você cola na sequência o código do SAP. Então, daí, a partir do momento que você clicar no botão do macro de limpar, ele limpa e busca todo o relatório que você quer do SAP e traz para a tua planilha. Isso ganha bastante tempo nessa época de pandemia. Então, o que a gente precisa é tempo, porque com a redução de pessoas, a demanda aumenta, e aí para você conseguir dar conta da demanda, você precisa de mais tempo. E o script, ele exatamente traz isso, ele traz tempo. Por exemplo, você tem uma atualização de uma planilha de programação que vai demorar ali uns 15 a 20 minutos, você dá um clique, vai tomar um café ou vai almoçar, quando volta, já está alimentado tudo para você. Então, é de grande utilidade isso dentro da área de PCM, da área de programação. Também nos KPI, né, você precisa alimentar ali um indicador de custo, MTBF, MTTR, todos aqueles indicadores que a gente conhece de manutenção, e aí você pode fazer também um script de como que você atualiza, e aí basta um clique, toda a informação vai para você atualizado lá, os seus indicadores. Então, isso está sendo de grande utilidade hoje dentro do PCM, principalmente para quem trabalha com SAP.
Ele Deixa eu te fazer uma ganha. pergunta. Na Johnson usa script ou não? Usa. Então, aí que tá. Algumas empresas o script é travado, porque como o VBA ele é um Visual Basic, então algumas empresas entendem que você pode estar fazendo alguma coisa maliciosa ali, algum vírus. Você consegue até com um clique ali no atualizar do modelo do slide, você abrir o SAP, colocar o seu login e senha e fazer toda a operação dentro do SAP com apenas um clique. Então, algumas empresas, por política de segurança de TI, eles travam esse botão aí de gravação do script. Não são todas as empresas que liberam esse tipo de trabalho, não, mas na Johnson é liberado. Em Taboão da Serra, lá na Huntsman, por exemplo, eles não conseguiram liberar, pediram acesso até para os Estados Unidos, não liberaram, devido a ser Visual Basic ali, a lógica de programação dentro do Excel. Bacana, legal. Para quem está chegando agora aqui no nosso webinar, nós estamos passando aí, né, por toda a linha de PCM, né, Excel, script, depois nós vamos falar do mobile, né, Exato. e depois nós vamos falar aí de inteligência artificial. Já tem uma pergunta do Thiago da BRF, né, mas eu vou deixar para responder essa pergunta aí mais na hora que entrar em mobile. Legal, para quem está chegando, a gente falou a primeira fase aí da estrutura do PCM, depois a gente mostrou ali um modelo de programação com um calendário, que isso direciona bastante as programações. Aí a gente agora entrou aqui no script, né, do Visual Basic, e aí é isso. Isso é uma nova mudança também na maneira de trabalhar para otimização de tempo. Que tempo agora nessa nova era, o novo normal, é tudo para nós, né? E uma coisa bastante legal também, antes de eu mudar aqui o slide, é falar também da curacidade da informação. Porque quando você tem um indicador ou até mesmo uma planilha de programação, você vai entrar no SAP, buscar a transação. Da transação, você tem que buscar uma variante. O que é a variante no SAP? É o formato no qual o relatório ele vai vir. Por exemplo, naquele formato amarelo aquele formato amarelo do slide aí, se eu puxar o W38, talvez ele não venha naquele formato. Aí as fórmulas que vão trabalhar para mim, ele não vai entender o formato. Então, quando eu puxo um relatório no SAP para poder alimentar uma planilha, eu tenho que buscar ele no padrão da variante. Então, a gente já cria uma variante que é esse padrão, Fujairah 1, por exemplo. Então, entra no W38, vai vir lá para mim o relatório, aí eu mudo na configuração na variante Fujairah 1. Aí, quando eu jogo Fujairah 1, ele traz exatamente nesse padrão amarelinho aí eu só copio, colo, e aí as fórmulas trabalham para mim. Então, quando você faz um script, é bastante legal essa informação, que aí você coloca a variante no jogo. Então, quando eu entro em W38, eu estou gravando, entro em W38, busco a minha variante e tal. Então, ele vai sempre trazendo esse padrão para mim quando eu atualizar. Então, ganha bastante tempo, porque eu já peguei algumas planilhas que eu tive que entrar em 3, 4 transações, em 3, 4 variantes diferentes. Em cada aba da planilha tem lá qual é a transação e qual é a variante. Mas ali, ao longo do trabalho que você começa a fazer, chega alguém, tira sua atenção, aí você já não sabe mais aonde você parou, e aí pode acontecer de você trazer uma variante diferente, e aí você tem que começar tudo de novo o seu trabalho. Então, o script com o VBA é muito bom, porque você dá um clique, ele vai sempre buscar exatamente como você programou ele. Sempre a mesma transação, a mesma variante, vai encaixar certinho na forma aí da planilha. Então, é um bastante interessante. Eu trabalho com isso, depois se alguém estiver assistindo e quiser aprender um pouco mais, é só me procurar que eu também tenho um material legal para esse script. Legal? E Jefferson, a Daiane fez uma pergunta aqui, ó. Uso Job para fazer alguns scripts. Dá para trazer a extração com as colunas mais ajustadas? Sim, então, foi que eu falei, você vai fazer um script, na verdade, você vai ter que fazer a variante, né? Antes de você criar o script, você já tem que estar com a variante pronta. Então, você puxa um relatório lá no W38, ou um relatório de planos de IP17, e aí ele vai vir no padrão. Aí você vai, ajusta
coloca algumas coisas, tira algumas coisas, coloca naquele padrãozinho que você precisa. Aí você vai e salva essa variante aí com um nome. E aí sempre que você buscar, vai sempre vir naquele padrão que você fez. No SAP você consegue sim tirar alguma informação, colocar informação a mais, fazer esse ajuste no relatório sim. Ah, legal, bacana. Bom, vamos Legal? continuar. Tem umas perguntas, mas Excelente. depois a gente faz. Bom, aí a gente entrou agora no mobile. Então a gente viu a primeira parte, que é o SAP puro, né, ou máximo, outro software qual seja para gestão. A gente viu com Excel, com o calendário lá, já dá uma boa programação. A gente viu com Script, que também é uma evolução muito grande para ganhar tempo e acuracidade, qualidade na informação para não ter divergência. E agora com mobile sem palavras, né, porque eu conheço o modelo de vocês aí, é sensacional, porque você ganha tempo de deslocamento, o técnico vai no campo e ele identifica lá uma bomba vazando, é uma inspeção de uma bomba, a bomba está vazando, ele tem que voltar para a área para abrir uma ordem de serviço, quanto tempo ele demora? E eu já vi caso do técnico ficar quieto, tipo, eu vou ficar quieto porque vai dar mais trabalho eu ter que voltar e sentar e abrir a ordem do que eu fazer de conta que não vi. Tinha um departamento que eu passei que estava muito deteriorado a área, né? As bombas de torre de resfriamento que fica no tempo. E aí a gente começou a perceber isso, que a pessoa ela fazia vista grossa quando ela ia fazer uma inspeção, porque dava mais trabalho para ela voltar, entrar no sistema, logar, abrir uma ordem, ter que fazer observação interna. Então, com o mobile, a pessoa ali no campo, quando ele pega uma ordem de serviço para uma inspeção, ali mesmo ele já abre uma OS de uma subordem, né, daquela ordem de inspeção. É muito bom para apontamento. Então, quer dizer, fazer mais com menos é uma ferramenta sem palavras aí. Acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso aí do que eu. O Thiago da BRF, ele fez uma pergunta interessante, assim, ó. Gostaria de fazer uma pergunta. Um dos temas muito falados na atualidade é a mobilidade de manutenção. Qual a sua visão sobre mobile? Empresas que ainda não aderiram estariam desatualizadas? Quando comparadas a empresas referência em manutenção? Eu vejo da seguinte forma, é fundamental, porque para fazer mais com menos, você tem que ter ferramentas para que te auxilie. E essa é uma grande ferramenta. Eu vejo assim, as empresas que não têm esse sistema, elas não têm porque não conhecem, e acham que é um valor absurdo. Acho que é caro. Exatamente, eles acham que é um valor que vai super estourar o budget dele, não vai conseguir nunca conseguir convencer o diretor a colocar uma ferramenta dessa. E aí, até eu pensava dessa forma, e fui ver que é muito barato, muito simples, e que as empresas que não têm hoje é mindset mesmo, tem que mudar a maneira de pensar, buscar, entender, porque é muito barato e traz muito resultado. Eu falo que é um caminho sem volta, né, Jefferson? Não tem. A ideia do webinar aqui, eu deixo bem claro com meus convidados, não é vender o mobile, a gente não quer vender nada aqui, a gente quer criar conteúdo para todos, né? Mas não tem jeito, é um caminho sem volta. E as empresas estão começando a tentar para isso. Cara, não dá mais para ficar só com planilha Excel, as coisas precisam ser mais rápido, precisam ser mais veloz, né? E o mobile te traz inúmeros benefícios, né? Não vou nem relatar aqui, senão eu vou ficar a noite toda. O nosso mobile de execução, né, operacional, vem aí rampando de uma forma muito, muito, muito bacana, as empresas estão se procurando para aderir à ferramenta. E voltando àquele assunto que eu tinha comentado, eu quero depois antes de chamar um convidado aqui especial, o Mauro, que deve estar nos acompanhando, voltar naquela tecla que no início do webinar eu falei, o Fernando, eu já até mais conversei com o Fernando Grezler, o mobile, né, de planejamento da ITSS não é mais para o planejador ficar atrás da mesa.
Não é mais assim. Ele vai pegar o mobile dele, ou o tablet dele, botar o capacete e vai para o campo, vai para o Gemba, né? Legal. Tá mudando essa forma do PCM ficar atrás ali, entrega, imprime, entrega. Não é isso. Não é isso que está acontecendo mais, está mudando. E o mobile está trazendo isso, cara. Está mudando. Tem jeito, as coisas. Né? E um dos pontos, Jefferson, que eu acho fantástico, cara, são dados, né? Hoje não é o petróleo o que manda hoje é dados. É verdade. Né? Dados. E como é que você vai tomar uma decisão ou mudar seus planos, enfim, sem dados? Porque o cara, ele pega seus apontamentos, ele senta no final do dia, lá na bancada, e aí ele começa. O que eu fiz? Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz isso, acho que foi das 10 às 11. Verdade. Das 13 eu fiz isso, almocei agora. Não dá, cara, não dá mais para viver no papel. Aí manda pro PCM, o PCM pega isso aqui, fica o dia inteiro lá, digitando, não dá mais. Isso verdade. Está virando passado já, né? Então, foi um dos benefícios que eu estou falando aqui do mobile, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A gente vai ver. Uma coisa interessante também do mobile é que já é internet das coisas, né? Você, por exemplo, abre uma ordem, automaticamente já cai no servidor, então é uma conectividade já de internet das coisas e as empresas elas estão buscando essa parte de indústria 4.0, internet das coisas, só que elas querem algo astronômico lá, inteligência artificial, planos que a inteligência prescreve o que você vai fazer, e isso cara, é muito caro. Agora o mobile é uma coisa simples, é uma coisa internet das coisas e que dá para a gente implementar com um custo muito baixo. Então, as empresas, se elas enxergarem essa vantagem, com certeza elas vão estar num bom caminho. A Daiane fez uma pergunta aqui, ó. Com o mobile, o planejador conseguirá planejar as notas em campo? É possível puxar a base de dados? Totalmente, Daiane. Hoje nós já fizemos isso, né? A nossa solução mobile, você abre nota, abre ordem, faz reserva de material, faz apontamento, faz ponto de medição, tudo via mobile. E puxando, imputando e extraindo dados do SAP. Porque não fica nada no mobile. O banco de dados é o SAP. Né? Então, a solução da ITSS já faz isso, tá? E como a gente conversou, né? O SAP ele estando com a árvore dele estruturadinha, o local de instalação, o equipamento, o item, né? A peça alocada certinho no equipamento, você vai abrir o mobile, vai puxar a peça ali e já era. Então é muito simples. No SAP é até mais simples do que direto até no PC, porque se você já tiver com a peça alocada no equipamento, quando você abrir a ordem ali, a peça já aparece, já coloca na ordem e já faz a manutenção. Muito bom. E interessante, olha só, o Rony aqui e o Joézer fizeram umas perguntas interessantes. Ó. Existe estudo no qual mostra os ganhos de implantação do mobile mensurado em reais, o qual possa ajudar os convencimentos à alta direção da empresa, ou seja, investimento versus ganhos? Existe. Já vou responder antes que o Jefferson responda. Perdão. Existe. Nós realizamos um cálculo de ROI, literalmente ROI. O que a ferramenta traz de benefícios para você? Existe um paradigma, sim, existe um paradigma que o investimento caro não vai trazer retorno. Não, traz retorno. Tanto os tangíveis quanto intangíveis, né? Não tenha dúvida disso. Eu vejo assim que com o mobile, o deslocamento, ele leva um tempo. Então, esse tempo ele já está incluso na OS, no plano quando você cria. Então, o que acontece? Com o mobile, você vai refazer a revisão dos planos de manutenção e você vai reduzir aí de 30% do tempo do técnico para fazer o deslocamento. Então, você reduzindo 30% do tempo, você consegue reduzir 30% da sua carga. Reduzindo 30% da sua carga, você consegue fazer isso em dinheiro. É simples de fazer o cálculo aí só de plano, né? Sem falar as outras reduções aí. Exato. Não, isso é uma delas. E por exemplo, no nosso, quando você faz uma reserva de material,
e fica uma tela no almoxarifado que já avisa o almoxarife, cara, tá vindo o mecânico, ele precisa buscar o material aí. Sensacional. Porque a hora do mecânico, do eletricista, é mais cara que a hora do almoxarifado. Com certeza. Então, não é para o cara ficar em cima do balcão lá esperando a peça, a máquina tá parada, sei lá. Enfim. Show de bola. As coisas começam a conversar na internet das coisas, né? Quando o cara abre a 500 metros lá numa torre, lá uma OS com uma peça, o almoxarifado já vai lá no ação grande, ele tem que ir lá buscar a peça. Então, quando o técnico chega no almoxarifado, a peça já está no balcão esperando ele, coisa que a gente é difícil acontecer isso, né? Então, porque às vezes acontece do técnico chegar no balcão, o almoxarife já está atendendo outra pessoa, então só ali ele já fica esperando. Então, com essa transição da informação na nuvem, as coisas acontecem muito mais rápido, sem dúvida. Então, interessante. Sensacional. Tem um cliente nosso que o almoxarifado é delivery. O cara faz, porque é uma mineradora, é grande, né? Sim. O cara da manutenção faz a reserva, vai pro almoxarifado, o cara vai lá, pega a motinha dele, né? Vai entregar a peça. Não, eu já vi numa empresa isso também, mas ele fazia 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde. Mas essa da entrega, se tiver mobile, é sensacional, porque daí já leva para a pessoa, né, no local. Muito bom. Exatamente. Bom, vamos continuar. Bom, então, basicamente, esse slide ele já fala tudo aí, né? Como eu vi o sistema de vocês, tem também o QR Code, que também é uma das ferramentas da internet das coisas. Se você tem uma máquina com os módulos, cada um com QR Code, hoje, no modelo normal do SAP, você tem que ir lá na oficina, entrar na árvore, ver qual que é o módulo na árvore. Às vezes a pessoa é nova, não sabe que módulo que é, tem que esperar um outro técnico mais experiente, e isso todo o tempo está passando. Com o QR Code mobile, você pode escanear o QR Code ali no módulo da máquina e ali mesmo já abrir a OS. Olha que sensacional, isso não é dinheiro? Nos tempos de pandemia? Isso aí, perfeito. Nos tempos de pandemia, isso não é dinheiro. Você está numa mineradora, eu até convidei um pessoal da Fibria, da indústria de celulose, que eles fizeram um treinamento comigo em São José dos Campos, de SAP e Script. E aí eu mandei para eles o convite, eu acredito que deva ter um pessoal aqui também nos assistindo. E as máquinas são grandes de celulose, né? O picador da madeira. Então, imagine se você já tiver alguns QR Codes alocados, né, ao longo dessa estrutura, e ali mesmo você já ouviu um ruído diferente de um rolamento, ali mesmo você já abre uma OS. Então, é sensacional essa parte de QR Code também aí junto com o mobile. E aí, você gerou a ordem, ela já cai, né? O slide aí já tem um modelinho de relatório, essa OS já cai dentro do sistema, o planejador, o analista ali, ele já consegue ver o almoxarife e aquilo que a gente já falou. Então, essa conectividade é sensacional, sem comentário. Bacana mesmo. Vamos em frente aí. Então, para finalizar, coloquei aqui um modelo que todo mundo sonha, mas é sonho ainda essa realidade o mobile é muito mais fácil, barato de já estar num nível aí de indústria 4.0 do que uma estrutura complexa que nem esta. Mas, assim, já tem pessoas trabalhando para chegar nisso. Essa parte de automação, eu tive contato com a IFM Sensores, eles têm essa tecnologia de IO-Link, que são esses módulos laranja, que você conecta os sensores, pode ser IFM, pode ser Balluff, pode ser qualquer outro fabricante, desde que seja da tecnologia IO-Link. Então, você interconecta nesse módulo laranjinha aí, esse módulo, ele já tem uma conexão RJ45, que você conecta a rede nele, e ele já transmite para a nuvem. Então, a própria IFM, a Siemens, a Rockwell, eles têm esses módulos também, essa plataforma de nuvem. Então, o que acontece? O SAP, ele já tem um módulo Leonardo que recebe esses dados, o servidor do SAP conversa com esse outro servidor, e aí ele mesmo já abre a OS, tudo por inteligência artificial. Só que para você colocar toda essa automação na sua linha, isso é caro. Vai ter que a Rockwell, a Siemens, essas grandes empresas aí,
não é barato. Então, eu vejo que, assim, já existem soluções, né, para indústria 4.0 com inteligência artificial. A própria SAP, ela tem esse módulo Leonardo e o Fiori, que faz esse monitoramento da automação para fazer uma preditiva, né, ele vai monitorando, ele faz, na verdade, um estudo estatístico. A inteligência artificial, ela trabalha com estatística, e, na verdade, não é a descritiva e nem a indutiva que a gente aprende na faculdade, é a bayesiana. É uma estatística que trabalha com várias probabilidades ao mesmo tempo. E ela vê qual é a melhor probabilidade, então aí ela toma uma decisão. Então já existe isso no mercado, na Alemanha, na Europa, isso está forte. Mas no Brasil, com as máquinas obsoletas que a maioria das empresas tem, está nesse patamar, está meio longe de alcançar. Eu vejo como o mobile a solução mais rápida, barata para a internet das coisas hoje, porque essa solução existe, então eu trouxe para o nosso pessoal que está nos assistindo, como eu falei, o estado da arte, né, desde o básico lá do PCM, somente o sistema RP, até esse futuro que, né, deve chegar, mas que a empresa ela tem que ter um capital, aí, um recurso bom para poder chegar nesse nível aí. Então, o custo é bastante alto. Legal? Entendi. O Jefferson, deixa eu fazer uma interatividade aqui. Deixa eu chamar um convidado. O Mauro participou conosco do último webinar. Ver se ele pode entrar aqui. Deixa eu ver. Acho legal isso. Vamos ver se a gente consegue colocar ele na sala aqui. Tá, enquanto o Mauro não entra aí, deixa eu fazer um comentário. A indústria 4.0, a internet das coisas, essa nova era digital, essa revolução, a quarta revolução industrial, eu moro aqui no Vale do Paraíba, a Johnson ela é em frente da Kodak, né? Todo mundo já ouviu falar da Kodak, a minha geração aí, acima dos 40 anos, todos tiveram máquina fotográfica aí com filme, né? Então, a Kodak, que ela foi uma empresa que ela não enxergou a revolução. Então, assim como hoje, as empresas que não enxergam essa revolução, elas tendem a ficar para trás. Então, e ver um script mobile, tem que estar nessa pegada, senão vai ficar para trás e a concorrência não perdoa ninguém. Atropela mesmo, atropela mesmo. Atropela. Bacana. Olha só quem apareceu, Mauro Júnior ali. Fala, doutor, como é que você está? Como é que tá, meu? Tudo tranquilo ou não? Estou bem, e vocês? Como é que tá, Jefferson? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Mauro. Prazer estar falando com você. O prazer é tudo meu, gente. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. Juntando vocês dois aqui, eu acho que metade da população do time de manutenção do Brasil conhece vocês, eu acho. Essa metade está mais pro lado de lá, tá perdendo mais pro lado daqui da minha tela, hein? Tô achando que eu tô na parte de cá. O Jefferson tem 25 mil pessoas inscritas no canal dele. O Mauro, acho que tem não sei quantos milhões aí na rede do LinkedIn dele também. A gente tem uma rede legal. Boa, graças a Deus. Mauro, que bom você participar conosco mais uma vez, cara. Deu muito legal no engajamento do nosso último webinar. E eu queria te fazer uma pergunta. Como que você vê o PCM pós-pandemia? Como é que você vê o PCM pós-pandemia? Coincidências ou não, ontem eu tive a visita de um fornecedor de uma grande empresa de bateria, né? Eu sempre falo que eu não dou nomes para não fazer marketing, senão a gente faz marketing aí dos terceiros, mas uma empresa grande de bateria tracionária. A gente está estudando uma forma de otimizar justamente o planejamento e o controle da nossa manutenção, também nos acessórios, né? A bateria de um equipamento hoje é um acessório caro. Uma bateria de uma máquina tracionária, por exemplo, é um carro popular. Uma bateria, quase. Então, a gente teve essa visita dessa empresa e ela estava contando para a gente a solução de monitoramento das baterias por tag e pelo QR Code. Tá? Então, a gente faz todo o acompanhamento pela base do computador e também faz pelo celular. Então, a gente faz a leitura, tem um leitor, né? Esse leitor vai passar todo dia ali na casa de baterias, vai fazer essa leitura e jogar para a gente, facilitando assim o nosso trabalho. Então, o nosso planejador, ele vai saber o quanto, por exemplo, a bateria está durando de carga,
quanto que ela está cumprindo o ciclo de carga, se aquele equipamento já pode voltar para a operação, se ele não pode, o quanto que ele ainda vai demorar, e aí ele consegue começar a programar a liberação dos equipamentos para a área. Então, a gente entende que o PCM pós-pandemia é isso, a gente vai ter a tecnologia como aliada. As pessoas falam assim, o novo normal é máscara, o novo normal é álcool em gel, é o toquinho do Mercado Livre, que fiz marketing, não podia fazer marketing. É o toquinho do Mercado Livre, e para o PCM é a mesma coisa. Esqueçam aquela coisa da gente estar lá com anotações, estar correndo com planilha, com mapeamento na área. Hoje a gente vai ter uma rotina muito mais focada. Eu olhei a solução ontem dessas baterias, cara, a gente pena, às vezes o pessoal tem que ficar lá no carregador, vendo se a bateria já atingiu a temperatura, se ela já está com a carga completa. Não, agora o rapaz vai abrir o celular dele, vai clicar ali e falar assim, olha, eu tenho do parque de 50 baterias, 40 estão prontas para uso, você pode botar para operação, 10 você não pode, porque você vai ter um problema no seu equipamento. E aí, linkando ali, eu vi a pergunta do Joel, e falei assim, cara, tem 1000 formas de você mostrar isso hoje em dia. Por exemplo, um controlador de uma máquina minha, se ela queimar, é 40 mil reais. Então, se eu pôr uma bateria que dá uma descarga profunda no equipamento, 40 mil reais só no controlador. Isso não queimar contator, se não queimar rever, tudo. Já aconteceu da gente ter quase que uma meia máquina queimada. Então, o PCM vem, vocês estavam aí no debate, eu estava vendo as perguntas do pessoal, dei uma visitada no seu canal, tá, Jefferson? Tem muita coisa lá. Legal. Deixa o fim de semana, que a gente, no fim de semana do novo normal, a gente tira tempo para poder estudar bastante, mas eu vejo o PCM, assim, como todas as funções estratégicas de uma empresa, principalmente de manutenção, saindo da parte presencial única e exclusivamente e ganhando ali o auxílio da tecnologia. Quem avançar nesse momento agora, fazendo talvez um investimento um pouco maior, com certeza vai sair na frente daqueles que ficaram ainda penando, né, chovendo no molhado na tecnologia antiga. Mauro, mas você tocou num ponto muito interessante. Razões de, né, que nem você fala, não podemos dar nome aqui, né, para o processo, pode ser alguma, né? Um cliente nosso, não chegou, não estava prospectando, e eu entendi que o PCM ficou com medo do mobile. Eu senti, cara, você vai tirar meu emprego. Ele pensou assim, você vai tirar meu emprego. Muita gente ainda está achando que... E outra, tem gente que está igual, fala assim, eleição por urna eletrônica é fraude. Não, é tudo fraudado. Não, esses dados aí vai sumir em algum lugar, a pessoa vai digitar errado. Outro dia eu escutei o cara falar assim, nossa, eu tenho o dedo muito grande, a tela do smartphone é pequena para mim, eu posso errar. Eu escutei isso já, eu falei assim, meu Deus, se ainda fosse aquele BlackBerry de antigamente, que tinha um tecladinho pequenininho, então você vê muitas pessoas ainda reativas quando você fala em tecnologia. As pessoas têm aquela coisa de revolução industrial, que a máquina vai tomar o corpo do homem, o esprego do homem. A máquina por trás tem sempre alguém para fazer a manutenção, para fazer a programação, para fazer a compra, o controle. Por mais que a inteligência chegue, o ser humano vai ter sempre presente. O que vai acontecer é que você vai ter que evoluir, você vai ter que sair daquela coisa de ficar batendo preguinho para você entender a internet aí de todas as coisas como uma realidade na sua casa. Hoje, uma amiga minha estava pedindo coisa no mercado pela geladeira. Isso para mim é uma inovação. O mercado da esquina dela fez um cadastro, tem uma rede interna no condomínio, e eles interligaram, estão pedindo a comida de casa, porque o pessoal está realmente lá respeitando a quarentena. Então, as empresas estão vivendo esse momento, eu vi isso ontem, igual eu falei, um sisteminha simples, que vai ter ali uma rentabilidade muito grande para a empresa, a disponibilidade dos meus ativos vai ser maior, e outra, eu vou estar entrando numa economia melhor, sustentável, economia verde, porque a bateria não vai ficar muito tempo ligada, não vai sulfatar, não vai emitir gases, assim, um controle mudando a realidade. Entendi, bacana, legal. Deixa eu voltar pro slide do Jefferson aqui, que ele estava, o último slide dele. O que você trouxe foi um exemplo muito bacana, eu acho que isso é fantástico, né? E tem mais algum exemplo, algum case aí que você tem visto no mercado aí que está chegando, não? Que as pessoas não viram ainda, não?
Olha, hoje a gente, no escritório também, aí eu já vou até adiantando, a gente tem uma empresa dentro da nossa empresa, né, um braço dentro da nossa empresa, e a gente começou a estudar os sensores para colocar no nosso carro, nos nossos caminhões, que vai fazer a leitura do nosso consumo de ar. O caminhão, ele por si só, ele já tem toda a sua estrutura, né? Só que aquele sensor que a gente vai colocar dentro do tanque, linkado à nossa central, ele vai nos dar outros tipos de análise ali, de consumo, que hoje a gente tem de uma outra forma. Ele vai dar da pureza do Arla, que, por exemplo, a gente está injetando no caminhão. Aí a gente vai ver se o nosso motor Euro 5, já que na Alemanha é Euro 10, já nós já estamos só 5 euros no motor atrasado. Então a gente começa a entender. E um sensorzinho desse tamanhozinho assim, ó, é pequenininho, tá? E o interligado dele dentro do meu equipamento vai ser tão grande que, assim, compensa. E todo ele desenvolvido de forma interna, tá? Todo ele de forma interna, vai ser levado para frente para ganhar uma bolsa para poder fazer. E, assim, em um mês a gente desenvolveu a matriz e já fez o tryout, está funcionando. Então, vai estar colocado lá dentro do tanque e ele vai me dar uma leitura totalmente diferente de que uma central de um grande carro, de uma grande marca, pode me dar. Ela dá uma leitura dedicada daquilo que eu quero. Meu programador, a minha torre de controle, pega esses dados e trabalha de forma remota lá em Guarulhos. As 23 unidades, as 186 pontos de entrega, sendo analisados ali o consumo de diesel e Arla por um sensor. Isso é tecnologia, a gente tem que tirar o chapéu. Hoje é um novo mundo, é um novo normal. Exatamente. Tem o Júlio aqui, entrou. Boa noite, senhor. Só mestre. Jefferson, Mauro e Letieri. Muito bom. 2 perguntas. No início, o Jefferson comentou que tem grandes empresas do setor sucroenergético que usam SAP em manutenção de frotas. Estou neste mercado há 25 anos. E o que eu observo é que a grande maioria dessas empresas acabam comprando um sistema dedicado para a manutenção de sua frota. Vocês observam isso também? Alegando que esse SAP não atende às necessidades? Aí quem quiser responder, fica à vontade. Vai lá, Jefferson, essa é sua. Então, eu vejo assim que o SAP, ele não é um software específico de manutenção. Então, ele é um software que você tem que entender quais são as transações para cada tipo de atividade. Por exemplo, planos, você vai trabalhar com os IPs, ordens com os IWs, equipamentos com os IEs. E os softwares que são específicos de manutenção, eles são plataforma internet. Então, você vai lá no iniciar, e aí já vai estar a ordem, já vai estar tudo ali, é só você navegar dentro do sistema. É muito mais simples do que você ter que decorar todas as transações que o SAP, ele trabalha dessa forma, ele trabalha com transações, ele não trabalha com uma navegação interativa. Então, o máximo, por exemplo, ele é um software de internet. Você digita lá o site, que é o máximo, e aí você começa a trabalhar em cima ali do próprio site, que é o máximo, né? Você vai ordem, ele vai estar lá, ordem, você vai digitar ali onde que você quer, ou você vai, próprio clique, você começa a navegar. Então, eu vejo que algumas empresas, pela complexibilidade do SAP, de ter que entender as transações, você tem que migrar o relatório para o Excel, então eles preferem um software dedicado. Então, existe sim algumas empresas que, pela dificuldade da complexibilidade do SAP, eles preferem um software mais amigável, que realmente o máximo, existem outros aí que é muito mais simples de se trabalhar. Além de que o SAP você tem que transportar, eu já vi algumas indústrias farmacêuticas que não aceitam o SAP devido a você ter que migrar a informação para o Excel para você poder gerar um gráfico de um indicador, por exemplo. Então, você pode manipular aquela informação do Excel. Se você transportou os dados e os resultados deram negativo, você consegue entrar lá manualmente e alterar esses dados. E aí, para uma auditoria, isso não fica muito legal. Então, eles preferem algo que fique já no servidor, que você puxou um relatório, vai puxar direto do servidor, dentro do software, e aí gera uma confiabilidade muito maior. Então, por isso que algumas empresas optam por ter um software específico e não SAP.
Olha que interessante aqui, é um questionamento aqui da Ana Lídia. É fantástico vocês em relação à humanização, otimização e automação do nosso trabalho, enfim. Mas não podemos esquecer a valorização dos nossos profissionais. Entendeu? Hoje ela teve uma matéria muito interessante aqui no jornal do Bom Dia Goiás aqui. Ela está com inúmeras vagas, ela trabalha com gestão, e não consegue preencher essas vagas. Por quê? Hoje você tem falta de treinamento, eu acho, falta valorização. Tem muita empresa que ainda vive naquela coisa, se eu investir, a pessoa vai embora e eu perco tudo aquilo que eu investi, que eu gastei, né? Eu uso essa expressão, que eu gastei com essa pessoa. Então elas optam por entregar aquele arroz com feijão. E é o contrário, quando você tem um PCM, vamos já que o tema, nós estamos falando de PCM, um PCM forte, imagina, uma pessoa treinada, olha a funcionalidade do SAP. Se você coloca ali um leigo, não investe em treinamento, você não manuseia uma ferramenta poderosa, exatamente, bem complexa. Então, acho que o que falta no mercado hoje, ou você está pedindo pilotar foguete para alguém que vai ali manusear um sistema simples, ou você está querendo algo que, tipo, não tem investimento. Você, às vezes, vê cursos gratuitos. Tá? Você vê aqueles cursos gratuitos e fala assim, meu Deus, o que a pessoa vai fazer? Datilografia, porque é o que está dando ali. E você não tem investimento. Eu falo isso que PCM, principalmente, é a base, é investimento constante, é treinamento, é auditoria de processo, para que a gente tenha bons profissionais aí. E se a gente não retiver, é uma falha nossa da empresa que não soube valorizar. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o colaborador. Então, nessa pegada, nós temos um grupo do WhatsApp aí, nós não, o grupo é de todo mundo, né? Da indústria 4.0, e as pessoas querem isso. Cara, quem tem curso de PCM? Ingeteles. Quem tem curso não sei de quê? PCM Consultoria. O Fernando Grésio. As pessoas estão cedendo por informação, por estudar, sabe? Nessa pegada, inclusive, até nós no planejamento estratégico da ITSS Tecnologia, agora estamos lançando aí o ITS Academy, né? Pensando nessa vertente, porque nós precisamos capacitar as pessoas. Eu não posso botar o mobile no mercado e não treinar ninguém, não capacitar ninguém. Não é legal, né? Então, nós precisamos, sim, sempre capacitar, né, educar o nosso time, né? Eu acredito que o Mauro faça isso com o seu time, né, Jeff? Você também com o seu time, enfim. Sim, hoje... Pode ir lá, Jeff, eu tenho um canal, eu sou suspeito de falar, né? Porque eu tenho um canal no YouTube e eu tenho ali vários cursos, inclusive o VBA, essa lógica de programação toda do VBA, eu tenho gratuito lá, curso de pneumática, então eu invisto bastante nisso aí, não no pessoal, só no pessoal que eu conheço, mas é gente do Brasil, até gente de Portugal que tem lá no meu canal, porque eu acompanho a estatística das visualizações, tem gente da África lá, do país que falam português, então eu acho sensacional isso, se um dia, se Deus queira, né, e lógico que todos irão, eu vou deixar um legado aí para o pessoal aí desse conhecimento, então conhecimento não pode guardar para a gente, né, a gente tem que disseminar mesmo, então a Full Treina, esse canal que eu tenho da Full Treina, eu tenho lá o curso básico de SAP, tem curso de Excel VBA, pneumática, eletrônica básica, eu tenho tudo lá gratuito para o pessoal poder estar se desenvolvendo, por isso que estou aí com 3 milhões de visualizações, né? Isso é importante, Jefferson, porque hoje a gente tem muito no mercado, apareceu principalmente nesse momento agora, você tem gente dando curso de tudo e quando você vai entrar, você fica meio assustado. Você fala assim, nossa, de onde a pessoa saiu? É aquela pergunta do Fantástico, de onde habita, onde vem? Isso. Porque virou moda, né? Eu tenho um computador, aquela luz redonda, e eu virei um especialista. E é bom quando a gente encontra realmente quem se dedica a ensinar de uma forma clara. Eu falo para você, eu olhei seus cursos ali, tem bastante coisa legal, e isso é bom. Falta no mercado gente disponível e capacitada, porque a gente também não pode acreditar que vai ter o futuro na palma da mão ali, porque tem gente... Verdade. Vendendo live aí e não sabe nem onde está. Principalmente no Instagram, né? Então, os cursos normalmente que eu monto e que eu ministro aqui no Vale do Paraíba,
com base na minha experiência, eu vivi isso daí, entendeu? Então, eu desenvolvi essas planilhas, eu vivi isso daí, sei quais são as dificuldades do dia a dia. Então, os meus treinamentos têm esse diferencial, é a prática na realidade. Porque eu vejo na internet alguns falando de manutenção, mas são todas teorias, né? Professores de MBA, são tudo teorias, mas a verdade não viveram ali no calor do trabalho mesmo para. Então eu tenho no meu diferencial essa preocupação de mostrar quais são realmente as dificuldades do dia a dia que a pessoa vai enfrentar no mercado de trabalho. Bacana, legal. Uma pergunta do Jaico aqui. Como o PCB pode convencer sobre os momentos necessários de uma parada de produção para manutenção, usando a tecnologia citada? Como o PCM pode convencer sobre os momentos necessários de parada de produção para manutenção usando a tecnologia citada? Eu falei isso no começo lá com aquele calendário, né? Normalmente a produção, ainda mais agora com essa pandemia, essa loucura, já não se consegue mais fazer um planejamento com forecast que usava-se no passado. Então as coisas mudaram completamente. Mas o calendário que eu mostrei lá, você fazendo um calendário do ano seguinte, já com todas as paradas, você vando para qualidade assinar, engenharia de processo e produção, eles assinando esse calendário, você tem um documento que isso tem um peso diante da decisão da parada, né? Eu vejo dessa forma, você tem que ter um documento, um procedimento de manutenção que te defenda na necessidade de você estar parando, porque senão a produção nunca quer parar, né? Então é complicado mesmo. Eu acho o Mauro pode falar também. O envolvimento é importante. Toda decisão que é unilateral, ela não tem apoio. Então, a gente sabe que se a gente for fazer na marra, não funciona. Então, acho que o convencimento parte da junção de manutenção, operação, qualidade, segurança, todo mundo junto. E aí a gente pode mostrar com base em histórico. A tecnologia hoje nos permite ter um histórico muito rápido. Tá bom, não investir em parada de manutenção. Ótimo. Qual foi a minha disponibilidade? Qual foi o meu custo com manutenção? Investir em paradas de manutenção programadas, inteligentes. Qual foi a minha disponibilidade? Qual foi o retorno que eu tive com aquela manutenção? Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar o dado que a gente tem e tem que quebrar a barreirinha, né? Eu falo que é quebrar aquela redoma de que a manutenção ali, a operação de cá, a qualidade de outro jeito. Vamos mostrar que quando trabalha com sinergia, é engrenagemzinha, né? A manutenção tem a engrenagem como símbolo, eu acho que já não é à toa, porque se usa aquilo ali com sabedoria, bem lubrificado, bem ajustado, o resultado vem. Acho que a gente tem que aprender a chamar todo mundo junto e caminhar junto. Olha, é bom para mim e é melhor para você. Eu fico feliz com a máquina manutenida, mas a operação fica muito mais com ela rodando e faturando. Exatamente. Eu tenho assim, uma visão de que você tendo uma programação futura, planejamento, é exatamente isso. Você pode passar para o PCP e ele já descontar essa parada dentro da programação dele. É da mesma forma que a manutenção tem a programação, o PCP ele também tem. Então, quando ele vai comprar as matérias-primas para aquele mês, quando ele vai fazer a programação para aquele mês, ele já entra já descontando essa parada, menos materiais que ele vai estar comprando, as matérias-primas para poder usar naquele mês, ele já vai estar tudo descontando com base nesse calendário. Então, algumas empresas tinham essa dificuldade, principalmente lá em Taboão, e aí, com esse calendário, ele já encaixa naquele mês seguinte as paradas, e aí ele compra menos matéria-prima, e encaixa tudo, é como o Mauro falou, é uma engrenagem da manutenção encaixada na engrenagem da produção e os dois trabalhando junto ali, então tem que ter realmente essas duas engrenagens bem acopladinhas ali para um funcionamento legal de todo o processo, né, toda a cadeia. Bacana, legal. Pessoal, tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que já extrapolou o nosso tempo, deu 1h10 já. O Mauro chegou, pegou o engarrafamento na Dutra, né, Mauro? Foi, Dutra é uma roleta russa. Tem dia que ela faz meia hora, que é uma beleza. Tem dia que ela faz 1h30, 2 horas, depende muito. E essa época do ano, muita queimada, a gente tem que dirigir com cuidado. A gente, aqui hoje mesmo ontem teve, então de noite já não é muito bento, cansado, ainda com fumaça não dá muito certo. E olha que bacana, assim, ó, essa parte de conexão, né? Você está onde, Jeff? Qual cidade você está?
Eu estou aqui em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Pertinho. Aí, ó, viu? Eu moro tá onde? Eu tô aqui em Resende, pertinho. Eu vou em São José, eu vou ao shopping em São José fazer compra. Que bacana. Ó, e eu tô em Goiânia, pessoal aqui do Paraná, da faculdade aqui, tem pessoal lá da BRF, tá no Rio Grande do Sul, né? Pessoal aqui de Florianópolis. Cara, que bacana, né? E todos nós discutimos aí um tema muito agradável, né? Interessante para o nosso dia a dia. Ó, Vitória, Espírito Santo, aí o Paulo aí, tem de tudo. Daqui a pouquinho vai aparecer os parentes do Mauro aí também, ó. A gente vai todo mundo, vai juntando todo mundo. Tá bom. Senhores, quero agradecer a vocês, agradecer a todos que estiveram conosco aqui, presente, participando conosco aqui. Ó, o pessoal agora está botando Lavras, Indaiatuba, São Paulo, Jackson. Vocês estão aqui conosco. Mauro, mais uma vez, obrigado. Jefferson, sem palavras para te agradecer. Vocês são duas pessoas que eu admiro, tenho uma admiração. Eu não conheço pessoalmente, né? Ainda vamos nos conhecer, se Deus quiser, depois que tudo acabar, né? E aí a gente vai voltar a se conhecer pessoalmente. Quero apertar a mão de vocês, porque eu admiro muito o trabalho de vocês e o conhecimento de vocês. Legal, a gente pode marcar outra aí para a gente estar, eu e o Mauro junto aí, falando junto aí, montar outras aí para a gente sempre estar junto aí, porque foi muito bom também aí estar com vocês. Nós estamos fazendo o embrião de um grupo, daqui a pouco a gente vai ter um grupo de todo mundo palestrando, vai ter que ser umas 3h30 para poder ir toreando. Legal. Ali. Ó, bacana aqui, só que eu não posso deixar passar batido aqui o Joel de Chapecó, né? Morei 8 anos lá em Chapecó, Cosmópolis, São Paulo, Governador Valadares, Santos, Júlio da Estal? Eu achei que era da Estal, né? Estal, o Júlio eu conheço ele. O Júlio da Estal eu conheço, é amigão meu. Rony Joinville, Joésia de Paranaguá, que bacana, cara, top demais. O pessoal tá agradecendo vocês aí, tá? Vocês são Simões Filho da Bahia e o Alex Frank. Vocês são mestres, cara. Tá todo mundo aqui dando os parabéns para vocês, tá? Eu acho que vai rolar mais um webinar aí desse formato aí. Legal, foi muito bom. No que a gente puder ajudar sempre, Letieri, é só chamar que a gente está presente aí. Demora um pouquinho, mas chega, a gente chega. É que engarrafamento da Dutra, mas chega, né? Não, mas é porque a gente chega, dá um jeitinho, se não der, a gente liga o celular e faz pelo celular, tá aí, ó, a tecnologia, que é isso mesmo, compartilha a rede e faz no carro mesmo, não tem perigo não. Que legal, cara. Ó, o pessoal até de Goianésia aqui, o melhor lugar do mundo, Concórdia. Já fui, conheço, esse eu conheço. Tá bom, então, senhores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco aí. Até a próxima, então. Gente, abraço, prazer. Legal, até mais. Um abraço a todos também. Tchau, tchau. Tchau.